E olha, a taxa de desemprego subiu pelo segundo mês seguido. Em fevereiro, 8,5 milhões de brasileiros estavam sem um trabalho. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro. Com isso, a pesquisa mostra que 8,5 milhões de brasileiros não ocupam uma vaga de trabalho. Segundo o IBGE, a quantidade de pessoas desempregadas teve uma alta de 4,1% na comparação trimestral, o que equivale a mais 332 mil pessoas buscando uma ocupação. Apesar da taxa de desemprego ter subido, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado alcançou 38 milhões. Esse é o maior patamar registrado na história da pesquisa do IBGE, que começou em 2012. Com relação ao trimestre anterior, houve um aumento de 0,7%. Já na comparação com o ano passado, a alta foi superior a 3%, ou seja, 1 milhão de profissionais registrados a mais. Já o número de trabalhadores informais ficou em 38,8 milhões, uma queda com relação aos 39,4 milhões registrados no trimestre anterior. Em fevereiro do ano passado, a quantidade era de 38,2 milhões de informais. O salário médio do brasileiro também cresceu no último mês. Segundo o IBGE, os brasileiros receberam em média R$ 3.110, o que representa uma alta de 1,1% no trimestre e de 4,3% na comparação anual. E esse é o maior valor desde novembro de 2020. E para falar mais sobre o aumento da taxa de desemprego, a gente conversa agora com o professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo, Ricardo Ramude. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite a todos. Professor, quando a gente olha para esse número de desemprego de 7,8%, ele tem muita interferência na questão dos trabalhadores temporários, porque a gente está falando de um trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro. É um período ali muito específico de pessoas que entram para trabalhar nesse período e depois são dispensadas? Sem dúvida, né? A gente percebe um efeito sazonal, ou seja, toda vez que a gente tem esse número nessa época do ano, você percebe um aumento da taxa de desemprego. Mas se a gente dessazonalizar, ou seja, comparar com o ano anterior, nesse mesmo período, a gente percebe uma melhora, né? A gente percebe que esses números foram até bons, analisando o mercado de trabalho, embora tenha ocorrido um aumento da taxa de desemprego. Mas, sim, são pessoas que estavam empregadas e deixaram de estar, né, e foram procurar emprego, né? Lembrando que quando você mede a taxa de desemprego, você mede quanto de pessoas que estão procurando emprego e não acham. Então, se a gente olhar isso, vai ser uma parte dessas pessoas são pessoas que estavam trabalhando temporariamente e agora estão buscando novos empregos. Professor, a gente sempre olha para o mercado de empregos e vê sempre o mercado de serviços, o setor de serviços sempre empregando mais. Mas a gente está passando por um processo, uma tentativa do governo de incentivar a indústria. A gente vê recentemente acordos com principalmente a indústria de automóveis. É importante que haja espaço de crescimento para essa área, para um serviço e um trabalho com renda maior, mais específico. A gente pode imaginar que isso possa ocorrer com taxa de juros mais baixa? Como é que a gente olha para outros setores além do setor de serviço que sempre emprega muito? Olha, a gente percebe que, principalmente em países de alta renda, existe uma tendência cada vez maior de a parcela da população trabalhar no setor de serviços, né? Eu não vejo com muitos bons olhos essa tentativa forçada de você tentar manter empregos, aumentar empregos na indústria, né? Porque o governo está pegando o dinheiro, que é de todos nós, e está alocando para alguns setores que eles acham mais rentáveis, mais importantes ou que geram empregos melhores. Isso pode ser verdade, mas também pode não ser, né? O setor de serviços tem diversos postos de trabalho que são bem qualificados, que pagam bem, né? Não necessariamente a indústria é o setor que melhor paga ou com os melhores postos de trabalho. Isso era a verdade, né? Quando o país passa de um modelo mais agrícola para um modelo mais industrial, então as pessoas passam a ganhar mais, mas hoje a gente vive na área da informação, então você vê diversos países que a participação da mão de obra na indústria caiu, e os países continuam com uma renda crescendo, os países que a gente viu agora, né? Então, um dos dados
um dos dados da PNAD mostra que a renda do Brasil está crescendo, e mesmo com o setor de serviços sendo cada vez mais relevante. O setor de serviços é super importante, assim como a indústria também é. O importante é que esses postos de trabalho sejam cada vez mais bem qualificados. Isso vai depender da produtividade do trabalhador, né? De educação, da economia crescer, da economia ter os empresários investirem. Mas isso pode se dar tanto na agropecuária, como na indústria, como no setor de serviços. Professor, a gente tem sempre que olhar os dois lados. Até o Gustavo falou esses dias aqui, não dá para ser feliz. Por exemplo, a gente está falando da questão do desemprego, mas para o Banco Central tem que ficar de olho nesses números, porque assim, você falou que o desemprego vem melhorando, mas se a gente considerar essa leve alta desse trimestre com o trimestre anterior, para o Banco Central, teoricamente, seria uma boa notícia, porque daí as pessoas trabalhando menos, não pressiona tanto os preços, não sobe a inflação. Perfeito, exatamente. Você tem toda a razão, né? Ou seja, o Banco Central, ao aumentar a taxa de juros, né, ele tenta fazer com que a economia se desaqueça. E agora, o Banco Central ele tem reduzido a taxa de juros, a tendência aqui para tentar reaquecer a economia, manter a economia aquecida, na verdade. Só que se a economia ficar muito aquecida, né, a demanda, todo mundo quer comprar, mas os empresários não estão investindo, não estão aumentando a produção, isso vai gerar inflação. Então, o Brasil já está com uma taxa de desemprego baixa para a nossa estrutura produtiva, e se mantiver muito baixa durante muito tempo e a inflação continuar pressionando, isso pode dizer que a gente vai ter que parar de reduzir a taxa de juros, né? A taxa de juros vai ter que ficar em patamares um pouco mais altos. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Sempre uma honra tê-lo aqui para analisar esses números econômicos. Um forte abraço e até uma próxima. Grande abraço a todos e uma boa noite.